Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. No Hojecast dessa semana, eu e o Fernando recebemos a escritora, jornalista e empresária Bettina Muradás. Nós vamos conversar sobre o último livro dela, A Última Sentença e muito mais. Bem-vinda, Bettina. Eu que agradeço, e agradeço aqueles que forem nos ouvir e ver. Agradeço muito vocês por essa chance de estar aqui, para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Pessoas inteligentes, quando se juntam para conversar, é louco de gostoso. Então. Fernando, um dos vários negócios que você tocou ao longo da tua vida foi o extinto jornal Correio de Notícias. Correio de Notícias, onde a Bettina era colunista. A Bettina com toda a trabalhou liberdade, lá, sim. entre outros. Então, nos conta um pouco mais da tua carreira. Eu sou jornalista, né, há muitos anos. Mesmo quando eu deixei de ser jornalista, eu continuei a ser jornalista, né, porque a gente não deixa de ser curioso, não deixa de escrever e conversar sobre assuntos. Então, eu acho que o jornalismo nunca saiu de mim. Eu parei de trabalhar no dia a dia porque eu fui ganhar vida, vamos dizer, né, empresarialmente falando. Mas o jornalismo nunca saiu de mim e eu acho uma delícia ser jornalista, vamos dizer. Tem saudade da correria de uma redação? Você sabe que tenho, às vezes eu tenho. Eu não sei como é hoje uma redação, mas na nossa época era divertido, né? Tinha que fechar a página, tinha que fechar a coluna, era aquele corre-corre, e foto daqui, texto, e aprovar. Então era tudo muito rápido, mas muito bem feito, bem elaborado, né? A gente tinha que trabalhar bastante, era muito bom. Hoje é mais tranquilo, né? A tecnologia ajudou em muito a fechar um jornal. Antigamente, vocês saíam de madrugada do jornal e não viam o jornal pronto, iam ver só quando voltavam praticamente do jornal, porque ele rodava 3 horas. E rezando para dar tudo certo, né? Você ia embora e falava, tomara que aquela foto tenha ficado boa, como eu queria. Você tinha uma outra característica em relação aos dias de hoje, que era a qualidade dos jornalistas que escreviam, né? Sim. Hoje você vê o nível bem inferior àquela época. Hoje, muito se valendo, inclusive, de chat GPT e outras coisas, de inteligência artificial. É que, por um lado, claro, democratizou, mas, por outro, eu acho que existe esse problema da falta de responsabilidade, vamos dizer, de quem escreve, Sim, né? sem dúvida. Hoje, qualquer um pode escrever sobre qualquer assunto. É verdade. E isso acaba criando, às vezes, desinformação ou mesmo manipulação, né? Que eu acho que é uma preocupação que a gente precisa ter muito. Antigamente, se você escrevia uma coluna, assinava, você era responsável. O teu editor respondia por aquilo que ele deixou passar e estar impresso naquele jornal, e a gente também, como colunista, tinha responsabilidade. Tinha mais rigor, né? Existia uma revisão efetiva de tudo. Sim, você era obrigada a checar aquilo que você ia colocar ali, porque era teu nome que estava ali, e mesmo você podia responder um processo, e era sério. Então, a gente tinha essa preocupação. E hoje ficou mais livre, né? As pessoas podem escrever sobre assuntos diversos sem muita checagem, né? E isso é preocupante, de certa forma, né? Depois você foi para o mercado publicitário, ganhou vários prêmios, né? Sim, também foi uma época muito gostosa de trabalhar, porque a Umuarama foi uma agência diferente de qualquer outra, né? Porque a Umuarama tinha, por ser uma agência do Banco Bamerindos, ela tinha um orçamento quase limitado. Era o Sérgio Reis que comandava. O Sérgio Reis era o marketing e tinha o pessoal da própria agência, né? Que era separado, mas não era tão separado. Então, a gente fazia muitas matérias com dinheiro sobrando, né? Então, podia contratar os melhores fotógrafos. Um timaço, né? Era um time, a gente tinha na Umuarama Alice Ruiz, o Paulo Leminski, o Retamoso. Tinha uma época que a Umuarama juntava assim, as grandes personalidades daqui do Paraná, e dali saíram pérolas, né? Coisas maravilhosas, né? A campanha do Bicho do Paraná e outras coisas que fizeram história. Até hoje se fala nessas campanhas. Clássicos. Então, realmente, a gente ganhou ali muitos prêmios. É verdade. E foi, assim, um período de muita criatividade. Porque também hoje, nas propagandas, nos comerciais, nas agências, a tecnologia acaba dominando muito mais do que o talento, né, das pessoas. Uma pena, mas é assim a evolução. E do Bamerindos... Transformação, né? Ou transformação. Transformações, Do Bamerindos foi
para a iniciativa privada Do dentro Bamerindos. do teu projeto familiar. Sim, aí eu fui trabalhar. Não, ainda trabalhei mais na Singular com a Sila. Aí eu fui para o lado empresarial, vamos dizer, mas dentro do jornalismo, a gente fazia assessoria de imprensa. E depois disso, eu fui trabalhar com os negócios da minha família, que nós somos do agronegócio, e aí eu assumi essa parte da pecuária. Aliás, da pecuária de elite, premiadíssima, né? premiadíssima. Foi Foram uma anos virada felizes. grande na vida. Sim, sim. Eu caí de paraquedas naquele meio, mas eu fui muito bem recebida, apesar de ser mulher, né, num meio muito masculino, mas eu fui super bem recebida pelos mais próximos, né, e me ajudaram e eu acabei sendo muito feliz nesse meio também. E a pecuária, você atua em que estado? Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, com Nelore sempre. Sempre com Nelore. Nós fomos 6 vezes campeões brasileiros como criadores da raça Nelore. Isso é uma coisa importantíssima. É muito trabalho, é muito investimento para conseguir alcançar esse animal perfeito, vamos dizer, que é aquele que vai determinar uma melhoria na genética, né, do rebanho todo, né, do rebanho comercial inteiro. E com foco maior na genética. Foco na genética. Hoje nós temos um foco diferente. Hoje a gente está mais no comercial mesmo. No comercial. No rebanho comercial. Produzindo para carne. Para carne. Muito bom. Mas daí você sai disso aí também e aflora o teu lado, por assim dizer, mais humano da coisa, né? Você vai fazer obras de caridade. Sim, e, na verdade eu sempre estive, né, envolvida com isso. Minha mãe já era bastante envolvida e acho que entre 15 e 20 anos eu entrei no Instituto TMO, que se chamava na época ainda Alírio Pfiffer. Alírio Pfiffer foi o primeiro transplantado de medula óssea aqui no Paraná. Então meu pai foi um dos fundadores, né, da Alírio Pfiffer, e que hoje se chama Instituto TMO. E esse trabalho é muito gratificante. Eu vou dizer que de todos os trabalhos que eu faço, é o que realmente me gratifica como ser humano, não como profissional, mas como ser humano, porque a gente vê aquilo acontecer todos os dias, né? A gente vê pacientes que se curam, que saem do hospital de clínicas curados, que têm um atendimento bacana na nossa casa, na Casa Malice. Então, a gente vê isso acontecer. E ele funciona na estrutura do hospital de clínicas? Não, nós temos uma casa e uma sede separadas do hospital. Nós atendemos os pacientes do hospital nessa casa. E a nossa sede faz toda a parte administrativa. E nós estamos comprando mais uma casa para receber as crianças com problemas. Porque o transplante, é óbvio, em alguns momentos ele acarreta problemas que são consequências. Algumas crianças acabam tendo problemas de saúde e não têm onde ficar. Então, essas crianças vão ser recebidas nessa nova casa. É um projeto que a gente abraçou assim, com muita vontade de fazer. E está saindo, está saindo. E o Paraná virou referência em transplante de medula. Até hoje, é um serviço de excelência num hospital público que não cobra nada. Então, é prova de que pode acontecer isso, né? Com a ajuda da sociedade civil, que no caso somos nós, a gente abraçou essa causa lá com o Dr. Pasquini, lá atrás, e tem sido um sucesso. E recebe pacientes do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Já vem gente, às vezes, até de fora do Brasil. Que beleza, né? Como é que é feita a manutenção no Instituto, Betina? A gente faz leilão de vinhos. E é isso eu tenho acompanhado. Sim. Obras Esse de ano, arte. nosso leilão de vinhos deu R$407 mil. Foi uma beleza. Então, as pessoas ajudam. As pessoas doam, fazem um aniversário e pedem de presente colaboração para o Instituto. E assim a coisa vai acontecendo. Sempre que a gente está quase quebrando, aparece alguma solução. Orçamento anual muito grande? Depende. Por exemplo, a casa vai nos custar mais ou menos R$1.700.000, fora a reforma. Então, você vê que a gente precisa arrecadar esse dinheiro.
E a manutenção que eu A digo? manutenção, a manutenção a gente consegue fazer através de emendas parlamentares. Então, essas emendas nos ajudam a manter a casa funcionando. E os governos do estado e do município também ajudam? Ajudam, de certa forma, sim. Mas o grosso vem da iniciativa privada. Certo. E as pessoas ajudam como podem, às vezes sendo voluntários ou com recursos financeiros, e acaba acontecendo. Eu acho que precisa a sociedade se mexer também. Ótimo. E me diga, como é que os nossos leitores e as pessoas que estão agora assistindo a tua entrevista podem colaborar? Se eles procuram quem? Procuram o nosso site, que é Instituto TMO, Associação Alírio Pfiffer, ou pelo Instagram, que é instituto.tmo. Conversa no direct, nosso pessoal responde. Quem quiser ajudar de qualquer maneira, nós estamos abertos, a gente recebe qualquer tipo de ajuda. Nós vamos deixar tudo sempre bem-vindo. Esses endereços embaixo aqui da nossa imagem. Enquanto estamos conversando, vamos soltar várias vezes aí para o pessoal saber como chegar lá. Qual é a capacidade de atendimento? Quantas pessoas simultaneamente? A gente consegue, na casa atual, hoje, a gente consegue 24 pessoas. Porém, isso contando com os pais né? Então, para pacientes transplantados mesmo, hoje são 8 pacientes. E nós temos 2 quartos que são para pacientes isolados, que ficam separados assim, na casa. E isso faz com que a fila do transplante ande mais rápido. Porque esses 2 pacientes, eles não precisam estar no hospital. Eles já têm alta para ficar na casa, mas eles precisam de cuidados especiais, de isolamento. Então, estando na casa, são 2 leitos que se abrem para o transplante. Então, isso acontecendo ajuda muito, porque essa fila é grande, né? Então, precisa... Para dimensionar, o que é a fila? Olha, hoje eu não hoje? sei dizer, mas sempre tem mais gente entrando na fila, porque é um procedimento que precisa de meses, né, de atendimento hospitalar. Então, e é imprevisível, né, de certa forma, quanto tempo essa pessoa vai precisar estar hospitalizada. Então, existem sempre os problemas do poder público, né, para viabilizar, porque essas pessoas são todas concursadas, que as pessoas que trabalham no hospital de clínicas, então muitas vezes o concurso não acontece e fica uma falta de enfermeiras, por exemplo, e isso já causa um atraso, vamos dizer, na fila. Então, essa burocracia que é própria do poder público, também faz com que a fila não ande tão rapidamente como deveria. Mas no que a gente pode ajudar, a gente tem que correr atrás para fazer alguma coisa, né? Nesse caso, são esses quartos que a gente consegue viabilizar. Entendi. E ajuda. Ótimo. Betina, a última sentença. É o meu bebê. É o 3º livro que você lança. Sim. Fala de uma promotora, né, que recebe uma tentativa de assassinato pela sua luta, né, contra o narcotráfico. Então, você tira essas ideias? Isso não ocorre praticamente. Eu tiro essas ideias de todos os dias da minha rotina. Eu tiro daqui nessa conversa com vocês, eu tiro quando eu leio uma revista, quando leio um jornal. E as ideias, elas aparecem, a gente filtra, mas elas aparecem em todos os lugares, em todos os momentos, né? E, obviamente, como você falou, essas questões, né, de crimes, abuso de poder, manipulação, isso a gente enxerga, né, todos os dias, todas as horas do dia, todos os dias da semana, né? Então, acho que isso a gente acaba absorvendo, né, todas essas notícias, e eu precisava colocar isso, de alguma forma, numa ficção, que eu acho bacana que seja numa ficção, porque a ficção é uma maneira gostosa da gente, de nos fazer pensar sobre isso também, né? É uma forma leve, divertida, mas que acaba fazendo a gente... Esse 3º livro não tem relação com os outros 2 primeiros, né? É uma continuação. Não, são 3 histórias distintas, personagens distintos. Elas têm algumas coisas, obviamente, que se uma pessoa
que conhece a minha literatura vai ler um livro e vai identificar certas semelhanças, porque acho que é do autor, né? Sim. É da forma da escrita, enfim. É que você se inspira muito em grandes autores, evidentemente, né? Agatha Christie, Harlan Coben, e eles são famosos também por ter seus personagens que vêm, né, em vários livros, em vários. Aliás, agora virou febre na Netflix, por exemplo. Sim, Harlan Coben tem muitas séries na Netflix. Tem. E boas, né? Porque muito a gente boas. assiste todas lá em casa, né? Agora, o teu texto é limpo, é direto e chama atenção essa semelhança, né? De propósito, ou é só pela tua experiência em leitura desses autores? Acho que um pouco dos dois, mas é de propósito também, porque eu acho que a forma também tem a ver com a forma da escrita jornalística, né? Um pouco. A gente também não gosta de enrolar tanto, apesar de que a narrativa precisa ter descrições, né? Porque é um livro, não é uma notícia. Mas eu acho que essa parte do jornalismo me levou para essa forma também de escrita. Porque a pesquisa é grande aqui para escrever um livro, mesmo de ficção. Eu acho que essa pesquisa é uma pesquisa jornalística. Então, eu acho que tem a ver também com a nossa vida profissional, vamos dizer, né? Quanto tempo você demorou para... 5 anos. 5 anos demorei. Essa história. Parece uma história simples, mas precisa ter bastante pesquisa, precisa de reescrita, né? Eu precisei de bastante tempo. E o hábito teu é ler, reler sempre o que está escrevendo. Faz sempre as revisões. Faço. Muitas, fiz muitas. E em algum momento eu mandei esse texto para algumas conhecidas e elas acharam que o final não estava convencendo. E isso foi uma briga, demorou mais ou menos 6 meses para eu me decidir a mudar o final. E mudei o final, me rendi, porque mandei para um editor e depois de muita discussão, eu me convenci que eu podia fazer um final melhor, talvez, ou pelo menos que agradasse mais os leitores. E aí mudei o final. Como é que se estrutura o livro em si? Como é que se estrutura? Você tem na cabeça uma ideia? Não tenho uma cabeça. Não tenho. Eu tenho na cabeça personagens. Uma personagem, primeiro, que é a minha protagonista. E ela nasce na minha cabeça. Depois disso, outros personagens nascem na minha cabeça. E aí eu penso numa história que vai caber na vida daquela personagem. Então, se ela é uma promotora, eu preciso de um crime que ela vai solucionar, ou pelo menos vai ajudar na solução, né? No processo. E aí eu preciso criar essas situações que vão ser as reviravoltas, né? Essas palavras bonitas que agora gostam muito, plot twists, etc. Verdade. Precisam estar ali no livro, senão ninguém lê, né? O leitor para, né? E preciso ter essas reviravoltas a cada tantos capítulos, se acontecer alguma coisa. Porque cada escritor tem sua forma, né? Eu tive o privilégio uma vez de viajar. Nós fomos para a Feira do Livro de Frankfurt. Eu tive o privilégio de ir junto com o Rubem Fonseca. Então, fiquei 18 dias convivendo diariamente com ele. E até foi muito engraçado, porque um dia ele perguntou para mim, escuta, e você não escreve nada? Eu falei, escrevo. Tem alguma coisa tua escrita aí? Eu falei, tem. Quero ler. Eu falei, não vou te mostrar, não. Porque eu sempre fui um leitor assíduo de tudo que ele escreveu, né? Mas, entre outras coisas, eu perguntei para ele, escuta, como é que você estrutura os teus livros? Ele disse, não, é muito simples. Eu sempre sei qual que vai ser o começo e qual que vai ser o fim. A partir disso, eu vou avançando, vou estruturando e vou modificando, mas sempre naquela direção do fim, do que está previsto para finalizar o livro. E ele ficou... E você vê que engraçado. E a última coisa que eu penso é o fim. Quer dizer, eu sei que, obviamente, eu tenho, vamos dizer, uma parte do fim, eu sei como vai ser. Mas, né, o restante eu não tenho ideia. E tem autores que começam pelo fim. Tem autores que só têm o fim. E vão desenvolvendo para chegar naquele fim. Exatamente. Né? É uma coisa muito particular. Isso que é muito bacana, né? Porque
cada pessoa tem a sua forma, né? E por isso existem tantos autores tão diferentes, com narrativas tão diferentes, né? No caso dele, tinha, assim, uma força muito grande da própria atividade dele, né? No dia a dia dele, Sim. ele como pessoa, com a atividade que ele tinha no dia a dia. Ele sempre foi aquele detetive aquele policial frustrado, né? A pergunta que eu faço é a mesma coisa. Você também, de tudo aquilo que tem na tua vivência, você traz isso para dentro do livro também? Trago sempre alguma coisa, mas tudo é ficção, né? Eu não tenho nada de mim na protagonista. Talvez inconscientemente exista alguma coisa, mas ela tem características que eu vejo até como falhas, vamos dizer que. Então eu não acho que eu sou muito parecida com ela, mas é óbvio que alguma coisa da nossa vivência está ali, né? Sempre. E essa coisa, eu lido muito com o jornalismo investigativo, que é o que eu mais admiro, e que eu nunca fui uma jornalista investigativa. Então, talvez essa coisa do ser frustrada em alguma coisa entre nessa história minha como autora, né? Pode ser. O jornalismo investigativo é maravilhoso, é um jornalismo que muda a história, né? Que a gente já viu acontecer tantas vezes, né? É uma coisa muito importante que tem que acontecer, não pode morrer, e eu aplaudo essas pessoas que têm essa coragem, né, de expor certos criminosos e tudo. É até uma profissão até perigosa. E eu acho sensacional. E nos meus livros sempre existe alguma investigação. Nesse livro, você chegou a conviver com pessoas que teoricamente se transformaram em teus personagens? Sim, alguns. A partir daí você enriqueceu informações sobre a mecânica do dia a dia, aquelas coisas tais. Sim, inclusive alguns advogados e juízes, embargadores, etc., pessoas que a gente conversa e conhece, que eu não posso falar o nome, mas e que eu acabei me inspirando em algumas situações que essas pessoas viveram, né, e que coloquei no livro. Isso vão ter que ler para entender. Vocês vão ter que ler. E ler. Vão se achar, com toda certeza. Vocês vão se achar. Muita gente se acha, e tem pessoas que me ligam e digam, eu sou a fulana? E eu fico quieta, eu digo, não sei se você é a fulana. Mas você sabe que isso, né? Eu falei do Rubem Fonseca, eu vou contar. O Rubem era um vampiro de almas também, como foi o da Trevisana. E nesses 18 dias a gente conversou muito. Daí, logo depois do nosso retorno da Alemanha, passado uns 6 meses, ele lançou um livro chamado Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. E eu me vi no livro. Daí eu liguei para ele. Opa, esse aí sou eu. Falei, você não foi leal comigo. Daí ele disse, escuta, nós convivemos 18 dias. Você acha que tudo que você me contou não tive interesse nenhum em botar no papel? Falei, pelo menos eu me livrei de uma coisa. Você não leu nenhum texto do que eu tinha escrito. Senão ia ser pior. Ia ser pior. Você está lendo alguma coisa nesse momento, Vitinho? Agora eu estou entre livros. Eu acabei de terminar um que é do Steve Barry, porque eu fui para a China. Então eu estava lendo o Steve Barry porque a história estava na China. Ah, você indicou até, né? Indiquei. O Túmulo do Imperador. Sim. Comprei por tua causa. Sim, você sabe que é interessante. E agora eu estou com vários ali para... Na verdade, eu estou lendo A Figueira. Eu leio alguns... Estou lendo A Figueira, que é um livro de um menino de 19 anos, daqui de Curitiba. Ele estuda medicina e ele escreveu um livro sobre essas questões psiquiátricas. O livro se passa dentro de uma clínica psiquiátrica. E eu achei interessante, então eu estou lendo esse. São coisas diferentes. Eu leio muito thriller, mas agora eu terminei esse e estou indo para o próximo, enquanto isso estou ali. E não acumula na cabeceira mais do que um livro? Sim, vários. Estilos diferentes? Vários, mas eu vou mais no thriller. Cada vez mais eu vou para o thriller. Acho que a idade está me deixando mais livre para escolher o meu gênero. E já está esboçando o próximo livro? Na verdade, eu fui convidada, quer dizer, me instigaram a tentar virar roteirista. Então, agora eu estou nessa... Vou aproveitar as férias agora para tentar transformar esse livro num roteiro. Porque esse livro tem uma pegada bastante cinematográfica.
Eu até estudei cinema numa época da minha vida e eu sinto que esse livro tem isso. Isso você não tinha contado para ninguém ainda. Tá Não tinha contado. Contando aqui. Então, e agora eu estou nessa negociação para ver se eu tenho coragem de fazer isso. Eu gostaria de ter um roteirista experiente junto comigo para a gente desenvolver um roteiro que eu acho que pode ficar bacana, pode virar uma série, pode virar um filme. Eu acho que seria ótimo. Já tem um prazo para terminar esse não, roteiro? porque ainda nem comecei. Vou começar agora em janeiro. Aí vamos ver. Como eu nunca fiz roteiro, eu não sei quanto tempo vai demorar. Nem se eu vou conseguir. Mas eu acho que vou. Então, uma outra questão que a gente sempre fala quando os novos autores surgem é a questão da comercialização do livro depois, né? Isso virou uma grande barreira para todos. A internet ajudou bastante, porque muita gente começou a lançar textos e puderam ser lidos graças a isso, porque houve sempre uma repressão muito grande dos editores, né? O editor brasileiro, especialmente, é um grande comprador de sucessos internacionais. Ele não corre muito risco com o autor nacional. E alguns gêneros, então, eles não compram nada, né? Eu tenho pena daqueles que escrevem poesia, por exemplo, né? E tem um tabu precisa vender contra de porta em a poesia. porta. Mas eu vejo que isso está mudando, né? Você poderia dizer um pouco para aqueles que estão ensaiando iniciar no ramo da literatura, escrevendo livros, essa tua caminhada, porque hoje você consegue ter uma repercussão em veículos de comunicação importantes, né? Você sabe que eu hoje vou contar para vocês, porque está no meu Instagram, esse livro entrou na lista de indicações do Valor Econômico agora. E isso me deixou assim mais do que radiante, porque é muito difícil entrar numa lista dessa de um jornal tão importante quanto o Valor. E claro que é fruto de muito trabalho, mas também é uma sorte alguém gostar do seu livro. Você tem que distribuir livros para muitas pessoas, né? E rezar para que gostem, que leiam, para começar, porque recebem muitos livros, né? E o autor hoje, ele precisa também ser um vendedor de livros. Não adianta dizer que a editora vai vender ou que alguém vai fazer esse trabalho por você, porque eles não têm nem a estrutura para isso. É verdade. Então, eu gasto um tempo enorme da minha vida postando, fazendo divulgação do livro. Eu vou em vários programas. Você que tem feito isso. Eu tenho ajuda também de profissionais que eu contratei. Eu tenho uma assessoria de imprensa que me ajuda também com essa parte do Instagram. Não fazendo as postagens, mas me direcionando, né? Porque eu sou uma autora de livros, eu não sou uma blogueira, né? É difícil para quem escreve livros. É até um antagonismo, porque geralmente o autor ele não gosta dessa exposição tão grande, né? O autor é aquela pessoa que está meio escondida ali atrás da história e de repente ele precisa sair se expondo para o mundo para conseguir vender a sua história. Então, até por incompetência dos editores, né? E eu acho que até pela estrutura das editoras no Brasil, que elas não têm uma grande estrutura com esses departamentos de marketing. Não, já tiveram, no passado já tiveram. Sim, mas hoje, se você não é um autor já consagrado, você não vai ter espaço numa editora que tenha esse departamento funcionando de marketing. Então, você precisa ser parceiro da editora, porque senão você não vai conseguir vender nada. As livrarias têm muito receio de colocar o livro também nas prateleiras. Então, eu trabalho muito nesse sentido de insistir. Eu vou na livraria, eu converso com o gerente, eu vejo que acabou. Você tem feito seu trabalho também? Tenho, porque as pessoas me ligam, Bettina, eu estou atrás do teu livro e não acho na livraria. Olha, por favor, olha, veja, não tem, as pessoas estão ligando, eu mostro, olha aqui, ó, quantas pessoas estão pedindo. Ah, tá, nós vamos ver. Aí daí fazem pedido. Mas é um corpo a corpo, não é fácil. Não é a editora que faz isso. A editora faz, mas o autor precisa também entrar nesse jogo. Se o autor ficar só esperando... Eu frequento bastante livraria, então eu tenho visto o teu livro na livraria. Meu livro está sempre ali, mas eu quando mas acaba... graças à tua insistência também. E agora o livro tá em promoção na Amazon. Também a Amazon vendeu bastante livro e eu preciso também ficar, às vezes, dizendo,
fulano tentou comprar e não comprou. Não deu certo, sabe? Então, é todo um trabalho de formiguinha que o autor hoje precisa fazer junto com as editoras para conseguir aparecer, porque são centenas de novos títulos, né, sendo lançados. É verdade. É um mercado complicado, sempre foi, né? Mas a gente vê, a gente tem um pouco de experiência nessa atividade e a gente vê que efetivamente o teu livro hoje está em destaque porque tem esse teu trabalho suplementar também. E bem forte, viu? Você acha que falta nas nossas livrarias um espaço destinado aos autores do Paraná? Eu acho que falta. Eu acho que a gente tem bons autores, não só nas livrarias, mas eu acho que também nas editoras, nos meios de comunicação. Os meios de comunicação nossos mesmo, é difícil você conseguir espaço, né? Os jornais, as revistas falam muito de autores de fora do país ou autores já consagrados, né, do nosso eixo ali de literatura, mas não dão muito espaço para os novos que vêm. A gente precisa cavar esse espaço. Eu tenho tido muita sorte, eu estou super feliz e orgulhosa, não posso reclamar, porque eu tenho tido bastante espaço. Tem repercussão. As pessoas estão gostando, né, do livro, e isso faz com que falem dele, mas tem outros que eu sinto que poderiam ter mais espaço, sim. A Guignone dava bastante espaço, né, para os autores locais. Tinha bastante espaço para os autores locais. Faz falta, né? Muitos foram lançados ali, né, o tempo todo. Agora, me diga, no Brasil, quem é que hoje escreve livros nesse gênero que você adotou? Eu acho que... Eu não conheço quase nada de autores brasileiros. Eu também vou te dizer que também não conheço. Hoje, né? Na época, claro, do Rubem Fonseca, tinha outros autores, mesmo o Jô Soares, que escrevia thrillers, enfim. Hoje eu não tenho visto muita coisa nessa linha. E é interessante, porque nós temos pessoas que têm capacidade de escrever bem. Talvez esteja faltando gênero, o quê? Inspiração? Eu acho que falta espaço. Eu acho que deve existir devem existir autores e trilhas por aí, mas acho que falta espaço nas editoras, né, coragem para lançar esses livros. Porque eu acho que não é possível que num Brasil desse tamanho a gente não consiga produzir autores como os Estados Unidos produz, né? Eu não entendo. Acho que falta um pouco de cada coisa. Faltam leitores, né? Basta a gente ver a relação dos livros mais vendidos no gênero, são todos estrangeiros. Sim. Agora, uma curiosidade, você lê o livro ainda físico ou se já aderiu ao Kindle? Eu gosto do tablet? físico. Eu gosto mais do físico, mas eu leio no Kindle também, em viagens, né, livros, às vezes, livro de 1000 páginas, você vai levar um livro desse em viagem, né, e daí eu leio no Kindle. E também, quando meu namorado vai dormir na minha casa, eu leio no Kindle, porque daí eu acordo cedo e ele não. Então, eu fico lendo no Kindle de manhã e não incomodo, né? Eu acho que o Kindle tem essa vantagem, né? Não incomoda ninguém, né? No avião, tudo, você lê sossegado. Eu não consegui ainda, porque minha mulher só lê no Kindle, quase. Eu ainda estou no papel. A minha também. Daí, quando você quer ler de manhã, você acorda, coitada, acende a luz. Eu tenho mania de ler sentado na cama, às vezes. Agora, por acaso, eu estou relendo um livro do Sidney Sheldon, tem 850 páginas, está duro de equilibrar no colo aqui. Então... mas é isso. Mas eu vou acabar me rendendo ao Kindle. Ainda não me rendi porque eu acho que aquele brilho do Kindle me dá um pouquinho de ressaca no olho. Eles estão trabalhando nisso, inclusive. Diz que os últimos já são bem bons. Então, diz que existem novidades, porque aquela iluminação é ruim mesmo. Eles vão evoluir, sem dúvida. Bettina, dá um conselho para os novos autores. Olha, meu conselho é: não desistam. Não é fácil. É uma batalha diária. São anos de luta, mas não desistam, porque o prazer é imenso. Cada vez que um leitor me manda um WhatsApp dizendo: eu adorei, eu não consegui parar de ler, eu li até 3 horas da manhã. Sabe, eu ganho meu dia quando eu leio uma frase dessas. E esses comentários aparecem na vida da gente quase todos os dias, né, do autor. E isso acho que é muito bacana. Eu acho que vale todo o sacrifício que a gente fez para escrever. E eu acho que
A gente não pode desistir dos leitores. Os leitores estão aí, a gente precisa fazer a cabeça deles para eles começarem a ler, para pegar o primeiro livro, tentar, porque o ato, né, da leitura é uma coisa tão sensacional que quando as pessoas começam e entendem que aquilo é tão gostoso, elas não param mais. É verdade. Né? Se você o livro é barato, mesmo para o Brasil. Um livro no Kindle hoje custa R$10, 7, 8, tem livro por 5. Então, não é que seja uma coisa tão cara assim. Pode e dá muito prazer. Você está na fila do dentista, você pega seu livro, você esquece que você está na fila do dentista. Está no ônibus, lê uma história. É uma viagem permanente. Você viaja numa história, estando dentro do ônibus, sai do trabalho, até chegar na tua casa, você vai viajando numa história, vai fazer você pensar em coisas que... Mas você sabe que eu acho que muito dessa falta do hábito do brasileiro ler vem muito na formação escolar. Sim. Eu tive o privilégio de estudar numa época que tinham professores de português espetaculares. E eles não se atinham apenas aos grandes clássicos, porque de repente você consegue fazer com que alunos na faixa de 12, 13 anos de idade comecem a ler grandes clássicos e são muito difíceis de serem compreendidos nessa idade. Então, ali há um desestímulo. E o que eu tive o privilégio na época, eu até gosto de citar o nome, que era a professora Elvira Meirelles, que foi assim uma referência, ela conseguia fazer um mix muito legal. Líamos clássicos, mas líamos também literatura contemporânea. E até alguns pais achavam estranho, né? Porque achavam que ela não devia estar derivando para a literatura contemporânea. Mas graças a Deus, porque a literatura contemporânea, o que nos dava? Nos dava atualidade, nos dava interesse. Normalmente, ela gostava muito de livros com ação, com aventura, essas coisas, que para uma criança de 12 anos... Mas é isso que tem que ser. Né? Você chama para o livro. A criança ou adolescente, eles precisam da literatura própria, né? E mesmo o leitor que não é iniciado, vamos dizer, o leitor que está começando a buscar a literatura, ele precisa ler um livro que distraia, que faça, que prenda, né, esse leitor. Senão ele vai desistir da literatura. Isso é óbvio. Se você não tem esse hábito, você vai começar a ler um clássico, você vai... E isso aconteceu muito. Eu me lembro de pessoas que se diziam o seguinte, que com 12 anos, os professores obrigaram a ler os Sertões de Euclides da Cunha. Nossa. Nunca mais vai ler na vida. Nunca mais vai ler na vida. Porque ele vai tentar decorar o livro por uma prova, mas com extremo desprazer, né? E é por isso que eu, particularmente, isso é uma coisa minha, como autora, eu gosto de escrever livros que não tenham esse peso, que a minha literatura é uma literatura para divertir. Eu não quero que ninguém precise se esforçar para ler. Eu quero que a pessoa queira virar aquela página. Isso é o que eu mais quero como autora. Que queira virar a página, queira chegar no outro capítulo para ver o que vai acontecer. E eu acho que esse tipo de literatura tem que servir como porta de entrada para qualquer idade. Seja lá no adolescente, ele vai ler... Eu adorava ler Marcos Rey quando eu era adolescente. É um autor que até hoje é um dos mais vendidos do Brasil. É verdade. Ele era maravilhoso, maravilhoso. Até hoje, se um adolescente começar a ler esse tipo de livro, ele vai adorar. Eu lembro até hoje, tinha lá Hotel 5 Estrelas. Era um livro delicioso. Eu devorei aquele livro em 2, 3 dias. Eu tinha 13 anos, 12. Então, é por aí que a coisa tem que acontecer, né? E as pessoas têm que aprender a pegar o seu livro, ficar quietinho e se jogar naquela história, né? Porque vai mergulhar num universo totalmente diferente da nossa vida, vai viver outras vidas, outros lugares. Hoje os colégios não incentivam mais, né, Fernando? Você veja uma coisa, eu me lembro realmente, você falou do Marcos Rey, a gente tinha, né, uma literatura ao longo do ano sensacional à disposição ali, que o colégio nos levava a ler. Vieram as apostilas, acabaram com isso. Hoje em dia... Mas isso é ruim, a gente falar tudo isso porque as pessoas gostariam de ler mais, tenho certeza disso. Com certeza. Aconteceu um fato que você testemunhou, André. Eu mudei de apartamento e o apartamento que eu fui para um apartamento menor e o resumo lá foi o seguinte, eu selecionei 2.000 livros da minha biblioteca para doar. Ofereci para alguns órgãos aí, eu prefiro não citar,
E foi muito engraçado. Falei, eu tenho 2.000 livros para dar de presente. Dá para o senhor trazer aqui? Eu falei, você não tem uma Kombi aí para vir buscar? Não, não tem. Eu falei, então tá bom. O que nós fizemos? A sede do jornal nossa, nessa época, era ali na Avenida João Galberto. Nós colocamos todos os livros no hall do prédio, que era um prédio bem movimentado. Impressionante. Voaram os livros. E o mais bacana foi o seguinte, muitos daqueles que levaram, leram, trouxeram de volta, deixaram em cima do balcão novamente. Fizeram, né? E fizeram uma troca. Então, e isso aconteceu muito na época que meu pai tinha livraria, eram aqueles balcões de oferta. Né? Ele vendia livros na época a R$1, a R$2. E o mais impressionante, você via que as pessoas que iam buscar não era uma coisa aleatória. Eles iam buscar por aquele preço barato os melhores mesmo. Então tem esse circuito que eu não vejo até hoje. Muitos editores não enxergaram esse nicho para facilitar o acesso de novos leitores ao mercado. Eu acho que as famílias também, eu acho que precisam se preocupar um pouco mais, né, em passar isso para os pequenos, né, para os filhos, sobrinhos. Aquela coisa, dar um livro de presente, ler Sim. esse livro antes da criança dormir, que era uma coisa que eu sempre fiz na minha casa. Minha filha é uma leitora contumaz. Então, meu filho gosta de biografias, mas, de qualquer forma, é uma coisa que eu acho que também vem muito da casa da gente, né? Você deixar os livros à vista. Sim. Eu, na minha casa da praia, eu tenho uns cestos assim que eu coloco livros. Todos, encho de livros. E as pessoas que vão na minha casa pegam os livros, levam. E eu vejo que muita gente quer. Ai, meu Deus, o que você trazer livro para a praia? Vai lá, pega um livro. Depois eu trago, eu vou emprestar para fulano. E falo, leva, empresta, volta. Uns trazem, outros levam. E funciona. E eu acho que isso na casa da gente funciona muito bem. E como funciona? E os pais, eu acho que estão deixando isso de lado, né? Estão focando em outras coisas, né? Vamos jogar videogame com o filho, porque é um tempo bacana de pais e filhos, ou vamos no cabeleireiro com a filha, vamos não sei o quê. Tudo isso é super bacana. Mas eu acho que a hora da leitura é uma hora que tem que voltar para as famílias, porque é um momento muito especial e que esse filho vai levar para a vida inteira, né? Esse gosto, né? Que ele vai. Isso só acontece quando começa cedo. É mais difícil você aprender a gostar de uma coisa quando você já é adulto. Certamente. Então, a gente tenta, né? Eu dou bastante livro para adultos, eu procuro incentivar, eu falo sobre isso no Instagram, porque eu acho que as pessoas só têm a ganhar com isso, né? A sociedade inteira só tem a ganhar quando mais leitores existem na população, né? Quanto mais uma população lê, mais bem informada ela fica, ela consegue formar um pensamento crítico muito mais qualificado, vamos dizer, e próprio, né? Sem se deixar influenciar tanto. Então, acho que isso é importante que a gente sempre volte nesse assunto para que os pais tentem passar isso para os seus filhos, né? Em todas as classes sociais. Porque isso não é uma coisa que é só de uma classe ou outra, né? Todos os pais deveriam 10 minutos do seu dia sentar ali e ler um capítulo de um livro para o seu filho, né? E 10 fez minutos o hábito, não para nunca mais. Não para nunca mais. E 10 minutos, o que é 10 minutos para uma pessoa? Mesmo para quem trabalha muito, você tira 10 minutinhos do seu dia, vai lá passar com o seu filho, com o seu sobrinho, né? Junta os amiguinhos. Agora vamos ler aqui o livro e tal. Claro. Betina, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço muito. Conversa ótima. Que bom. Adorei. Então, e é importante, né, para os nossos leitores que esse é um exemplo maravilhoso. Quando eu convidei a Betina, eu acho que ela é um exemplo que serve para todo mundo, uma empresária de sucesso, né, tem uma dedicação à causa social muito importante e agora nos brinda com sua literatura também. Eu acho que vamos seguir esse caminho, eu acho que é bacana. Esse Brasil pode ser bem melhor com cabeças iguais às tuas. Eu que agradeço, cabeças iguais às nossas pensantes, né? Eu acho que isso é muito bom para a gente mesmo, né? E para os que estão por perto. Muito bom. Sucesso. Eu que agradeço. Hoje chegamos ao último episódio do nosso HojeCast desse ano. 2025 foi um ano de bastante trabalho. Nós consolidamos, né, o Hoje Paraná,
Hoje Santa Catarina, que pode ser que muita gente não saiba, nós temos 2 portais, o hojepr.com e o hojesc.com, completamente voltado para Santa Catarina, 2 linhas editoriais bem diferentes. O nosso HojeCast, né, foram várias, não sei nem dizer quantas entrevistas fizemos aqui, eu e o Fernando, ao longo do ano, e nosso último produto, o Hoje PR impresso, saiu em novembro, uma edição na rua, foi muito bem recebida, e mais 2 que você pode acompanhar no nosso próprio portal. Então é hora de agradecer aos nossos colaboradores, né, o time que está por trás da gente aqui, fazendo com que as coisas aconteçam. Nós temos lá, estão nesse momento, lá na redação do Hoje Paraná, temos lá o Anderson, temos as 2 Júlias, a Júlia Sopa, a Júlia Barreto, a Samanta, o Maurício, 31 colunistas, se não me falha a memória. 31 colunistas que semanalmente produzem, escrevem e publicam seus textos no Hoje Paraná, que chegou esse ano a 60 milhões de acessos e não terminou o ano ainda. Temos mais 15 dias a partir da gravação aqui com a Betina. Ano passado foram 33 milhões de acessos, então nós quase conseguimos dobrar a quantidade de acessos. Eu acho que é um número muito importante, Fernando, né, que consolida o Hoje Paraná, né, como um produto, um bom veículo de comunicação. Sempre com a nossa linha independente, isenta. Acho que caiu no gosto, né, Fernando? Você quer dar algum comentário, algum depoimento? Não, o comentário é de agradecimento. Esse crescimento foi feito graças também muita propaganda de boca a boca, aqueles que começaram a acompanhar o nosso jornal, mas vendo acima de tudo a linha de independência. E eu reputo que grande parte do sucesso foi a qualidade do texto dos nossos colaboradores também, abordando matérias importantes, atuais, né? E ainda eles também nos ajudando bastante a divulgar os seus textos e o que a gente produz no jornal nas suas redes próprias sociais. Então é momento de agradecer, né? Desejar um bom 2026 para todo mundo e que esse Brasil seja melhor no ano que vem. Quero agradecer a Lana, aqui dos Estúdios da Toca, né, que nos, né, recebe sempre, né, com um sorriso no rosto e com essa competência e essa capacidade técnica desse estúdio, né, que com certeza melhorou em muito o nosso HojeCast. Dizer que continuem acessando as nossas redes sociais, o @HojePR, e vamos desejar um Feliz Natal a todo mundo e um próspero Ano Novo. Acho que em fevereiro estamos de volta. Em fevereiro estamos de volta. Um abraço.